É a teologia onde se prega a autossuficiência do ser humano, se tornando independente de Deus, colocando o homem como o próprio Senhor do universo e empoderando o homem através de pensamentos positivos a dirigir a sua própria vida, colocando o homem em um pedestal de autossuficiência. É claro que não devemos ser pessimistas ou proferir maldições para a nossa vida ou viver reclamando, mas o fato de acreditar que pensamentos positivos te garantem prosperidade é totalmente errada, resumindo-se em falta de fé em Deus, pois não confia em sua totalidade, que é Deus que controla todas as coisas. Pensamentos positivos devemos ter sempre em Jesus, sabendo que é Deus quem dirige cada passo, sendo sua vontade em seu querer ou permissivo. Um evangelho onde a graça de Deus é somente amor, se esquecendo que também é fogo consumidor, pregam somente o perdão, mas se esquecem de enfatizar o arrependimento e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deuteronômio 4 diz: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E muitos há que se deixam enganar segundo falsos ensinamentos de uma graça que supre todos os seus próprios desejos, pois escolhem a maneira de como servir a Deus e se esquecem de que Deus tem sua própria maneira de ser adorado. Em 1 João 2 diz: quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. A graça que leva o homem ao inferno, pois apenas perdoa pecados, mas não lhes imputa abandonar o velho homem e suas paixões. Efésios 4. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. A graça do engano, um evangelho distorcido, uma falsa graça que corresponde aos desejos do próprio homem e não os de Deus. 2 Timóteo 4 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E o prenúncio dessa astuta cilada do diabo já estava previsto, uma vez que Deus nos adverte sobre esse tempo. Em 1 Timóteo 4 diz: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Muitos vêm dizendo ser o Cristo. Entende-se aqui sobre o Evangelho de Cristo. Muitos virão com um evangelho cheio de heresias e enganos, dizendo ser de Cristo, mas não o são. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Como não cair neste engano? Como seguir o caminho de Cristo? Como saber quem fala a verdade? A primeira coisa a se fazer é ter uma vida de oração, pois o Espírito Santo nos instrui ao caminho certo, ao caminho correto, e juntamente, não menos importante, é se dedicar à leitura das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a bússola, ela te ensina a temer a Deus, e Jesus revela a sua palavra aos simples. É o próprio Deus que te dará o entendimento da palavra.
é o Espírito Santo que te guiará até Cristo. Mateus 11 diz: naquela ocasião Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A verdadeira graça é a que traz consigo arrependimento, renúncias e santificação, pois Deus exige de todos os que o servem. Tito 2 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti. Pois, se te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire-a para bem longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A falsa graça que traz uma liberdade fora de Cristo e faz do homem totalmente entregue às suas próprias paixões. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são servos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. E para todos os que já conhecem a Cristo e se deixam levar por esse falso evangelho, 2 Pedro diz: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de o conhecerem voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Hoje vemos uma graça onde todo tipo de amor e relacionamento é aceito, onde não existe a separação da promiscuidade, uma graça cheia de ideologias sobre uma salvação baseada em um amor confuso e cheio de engano que aborda a imoralidade, onde tudo pode, tudo é liberado, que nada se assemelha ao amor de Deus por nós pecadores. O amor de Deus para com aqueles que o seguem se baseia em amor de pai e filho, amor preventivo. E não é um amor onde tudo pode, basta ver um simples exemplo que eu vou te dar. Qual pai ou mãe que ama verdadeiramente o seu filho, o vendo colocar um prego na tomada, vai deixá-lo fazer o que deseja? Porque eu amo, vou deixá-lo fazer o que quer? Isso não existe,
O verdadeiro amor, o que vem de Deus, previne, cuida, corrige. Deus, com sua graça, veio para salvar o homem do pecado, de um mundo voltado para seus próprios prazeres, seja na idolatria, ganância e imoralidade. Deus nos escolheu para sermos dele. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Qual será a nossa atitude para com o Senhor Jesus Cristo quanto a essa ordem? Suprimiremos o título Senhor que lhe foi dado para reconhecê-lo apenas como nosso Salvador? Aceitaremos o fato de ele tirar a penalidade do pecado, mas nos recusarmos a confessar que fomos comprados por bom preço? E que ele tem o direito de esperar a nossa obediência implícita? Diremos que somos os nossos próprios senhores, prontos a conceder-lhe apenas o que lhe é devido? A ele que nos comprou com seu sangue, com a condição de não pedir demasiado? As nossas vidas, os nossos queridos, as nossas possessões são somente nossos, não são dele? Daremos o que acharmos conveniente e obedeceremos à sua vontade somente se ele não nos pedir demasiado sacrifício? Estamos prontos a deixar Jesus Cristo nos levar ao céu, mas não queremos que esse homem reine sobre nós. Os corações de todos os filhos de Deus rejeitarão certamente uma afirmação assim formulada, mas não é verdade que inumeráveis crentes em todas as gerações se comportam tal como se isso fosse a base própria para a sua vida. São poucas as pessoas entre o povo de Deus que reconhecem a verdade de que ou Cristo é o Senhor de tudo, ou então não é Senhor de coisa alguma. Se somos nós que julgamos a palavra de Deus e não a palavra que nos julga, se concedemos a Deus somente o quanto quisermos, então somos nós os senhores e Ele o nosso devedor, e consequentemente Ele deve ser grato pela esmola que lhe concedemos, deve sentir-se obrigado por nossa concordância aos seus desejos. E ao contrário, ele é Senhor, então tratemo-lo como Senhor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?